dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão criminal desta Câmara no dia de hoje, 20 de julho de 2023, quinta-feira. A oportunidade na qual julgaremos 24 feitos, além dos 65 processos finalizados na segunda-feira, 17 de julho, em julgamento virtual. Cumprimento do Glauber Reg, o Dr. Ricardo Tinoco, bem assim o Dr. Anísio Marinho, primeiro Procurador de Justiça, que acompanhará nossas sessões como representante do Ministério Público, em substituição à terceira PJ. De igual forma, cumprimento a assistência na pessoa do Dr. Flaviano Gama, estendendo o cumprimento aos demais advogados que estão a nos assistir por videoconferência. Estendo meus cumprimentos ao Dr. Glênio Lidenberg Lobo Maia, assessor do desembargador Amaury Moura Sobrinho, em nome de quem cumprimento todos os demais serventuários, colaboradores, além dos policiais militares, lotados no Gabinete de Segurança Institucional. E esse cumprimento de suas militares faço na pessoa do Cabo Giliardi. Muito obrigado, Excelência, pela presença. Ordem administrativa, leitura, discussão e aprovação da ata anterior. Eu aprovo, desembargador Glauber Rego. Doutor Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente. Aprovada a unanimidade expediente. Senhora relatora Ana Cláudia. Não há, Excelência. Indicações e proposições. A presidência gostaria de, retomando a prática inaugurada pelo desembargador Glauber Rego enquanto presidente desta Câmara, apresentar um relatório de totalização dos julgados do primeiro semestre deste ano, mediante quadro estatístico elaborado pela redação judiciária, com dados coletados nas atas de julgamento e no GPS Juiz, conforme veremos a seguir. Será uma ligeira apresentação. Este relatório foi encaminhado aos eminentes colegas integrantes da Câmara, e eu só destacaria ao final que de janeiro a junho esta Câmara julgou 2.811 feitos, numa média aproximada de 937 por gabinete, e um total de 12.721 atos judiciais, também numa média de 4.240 atos no todo por gabinete. Realmente, número significativo que merece os aplausos da presidência, o que demonstra efetivamente que esta Câmara tem trabalhado à altura e buscado atender o jurisdicionado a contento. Muito obrigado à assessoria de comunicação. Ainda em proposição, proponho voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Vidal de Azevedo, mãe do desembargador Cornélio Alves, ocorrido na última sexta-feira. Em votação, desembargador Glauber. Aprovo, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente, aprovo. Gostaria de me associar, Excelência. Pois não, proposta aprovada à unanimidade com a associação do Ministério Público. Pois não, Excelência, com a associação do doutor José Maria. Não tenho mais indicação, passo a palavra ao desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, mais uma vez, registrar aqui e parabenizar a Vossa Excelência pela condução e a exposição dos dados aqui da nossa Câmara Criminal. De fato, a quantidade de processos e, por óbvio, de julgamentos, ela tem aumentado sensivelmente. Eu, agora descendo no elevador com o doutor Ricardo, aqui com a sessão, a gente estava comentando a respeito. E a iniciativa de Vossa Excelência da sessão virtual, acredito que até mesmo os advogados devam reconhecer e parabenizar, porque tem viabilizado os julgamentos com maior celeridade. E também com um destaque da força de trabalho aqui na sessão presencial, naqueles processos que de fato demandam
uma atenção maior, tanto do Ministério Público como da advocacia, ou aqui de nós, julgadores, seja em razão da matéria, da complexidade, da quantidade de réus, qual seja a razão que justifique o destaque para estar aqui na sessão presencial. E digo isso, presidente, porque eu estou aqui no... não bastasse esses dados trazidos aí por Vossa Excelência para demonstrar a quantidade de julgamentos que temos aqui realizado, mas no GPS Jus, a distribuição de processos, ela retrata bem esse aumento do nosso acervo. A gente tem aqui, eu estou pegando os dados aqui do meu gabinete, que se reproduz porque a distribuição ela tende a ser igualitária, né, proporcional, mas a gente tem de agosto de 22 até agora junho de 2023, a entradas por distribuição no gabinete individual são 1.503 processos. Por redistribuição, mais 633. Entradas por remessa, mais 6. Aí tem as saídas por redistribuição, 337. Por remessa, 301. Que fica um acervo distribuído ao gabinete de 1.504 processos nos últimos 12 meses. Então, imagine Vossa Excelência que, somado ao que já temos, né, de acervo remanescente em gabinete, e sendo esta a única Câmara Criminal, a complexidade que tem um processo criminal, não fosse essa rotina, repito aqui, definida por Vossa Excelência, eu acho que estaria inviabilizado aqui a prestação jurisdicional no tempo razoável que se cobra para que ela seja realizada. Então, parabéns a Vossa Excelência pela condução aí na vice-presidência, e acredito que a gente deva trabalhar mais esses números para até mesmo conhecer melhor aqui o nosso dia a dia. Essa ferramenta da estatística, ela tem até uma nomenclatura própria, né, que é a jurimetria, né, que tem ganhado bastante espaço aí na ciência, no direito. Então, é importante. Parabéns pela iniciativa. E paralelo a isso, presidente, eu quero me somar ao voto de pesar apresentado por Vossa Excelência e apresentar um outro. Este em razão do falecimento de Chico Januário Francisco de Paula Oliveira, pai da advogada Rossana Fonseca, né, que ocorreu agora recentemente. E doutora Rossana, que é uma advogada bastante atuante, e proponho aqui a voto de pesar a nossa solidariedade em razão aí do falecimento do seu genitor, senhor presidente. Desembargador Saraiva, não me tome como impertinente, mas eu queria dar só uma nota sobre o que o desembargador Glauber Rego acabou de falar sobre o vosso trabalho, que é um espelho do trabalho colegiado. Eu sei que o Tribunal de Justiça tem seus procedimentos internos, mas eu acho que eu acho que Vossa Excelência poderia convocar uma audiência administrativa para expor esses dados à advocacia, através da Ordem dos Advogados, e ao próprio Ministério Público e às instituições que, como forma de nós nos aproximarmos mais. Lógico que já estamos bem próximos, mas eu acho que isso é importante, porque essa interface, doutor Ricardo Tinoco de Góes, o ir e vir do trabalho, eu acho que isso enriquece. E aqui eu dou um testemunho e o faço, me permita, porque também por trás dos senhores há uma grande equipe. E essa equipe aqui eu faço uma homenagem no nome da doutora Ana Cláudia, que também, naquelas demandas virtuais, não medem esforço para nos atender.
Quem disser que não são atendidos, e aqui não vai nada de bajulatório, é porque ainda teima em não mergulhar no mundo virtual. Eu uso até uma linguagem popular. No que diz respeito à homenagem póstuma a seu Chico Januário, eu estive lá no velório, e seu Chico Januário era uma pessoa emblemática de Natal. Era um homem que amava Natal através das cordas, né? Do violão. Nascido em Angico, tio por afinidade de Pedro, de irmão de Pedro Januário, do desembargador, Pedro Januário, que foi meu professor, tio por afinidade de Paulo Rocha de Siqueira, que é colega do desembargador Anísio, então, e também pai da nossa querida e amada doutora Rossana Fonseca. Então, a advocacia faz essas duas ponderações, parabenizando, no primeiro vértice, a Câmara Criminal por esse laborioso trabalho, a redundância necessária, e presta a homenagem póstuma ao seu Chico Januário e toda a sua família, na pessoa de sua filha, a diligente e ditosa advogada Rossana Fonseca. Me desculpe pela impertinência. Agradecemos a Vossa Excelência e voto acompanhando o desembargador Glauber pelo voto de pesar. Consulto o doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, eu também quero me associar aos dois votos de pesar, tanto relativo à genitora do desembargador Cornélio, assim como ao pai da doutora Rossana. E no tocante à referência e à proposição feita pelo desembargador Glauber, eu quero me associar integralmente, adotando as ponderações e as referências feitas ao esforço laborioso de Vossa Excelência e ao diagnóstico que decorre desse aumento exponencial de processos que aportam em grau recursal neste órgão fracionário, porque as palavras do desembargador Glauber já retratam com muita clareza e com muita suficiência a realidade desse esforço e desse nível de atuação desta Câmara. Com esse realce, que inclusive foi feito aqui da tribuna pelo advogado, das equipes que realmente merecem todo o nosso reconhecimento, e eu gostaria de, na oportunidade, fazer referência àqueles que compõem o gabinete que eu estou a ocupar provisoriamente, pelo empenho, pela dedicação externados diariamente. Era só, senhor presidente. Gostaria de ter alguma indicação ou proposição, pessoal? Sem proposição. Excelência, pela ordem. Pois não. Gostaria também de me associar às proposições e dizer também da felicidade do Ministério Público poder acompanhar o julgamento nessa Câmara Criminal e essa prestação judicial tão eficiente, feita em tempo por demais razoável, e tendo em vista que o Ministério Público atua aqui em todos os feitos, né, diferentemente nas câmaras cíveis, onde às vezes não há interesse público, o Ministério Público aqui se irmana ao Poder Judiciário e reconhece notável o esforço, a dedicação de todos, enfim, das equipes que trabalham em prol de uma prestação judicial célere e com isso fazendo a Justiça do Rio Grande do Norte caminhar passo largo. Obrigado, Excelência. Eu gostaria, inclusive, que a Ana encaminhasse cópia desse relatório para as principais instituições ligadas ao judiciário, como a AB, Procuradoria. Não, depois de Vossa Excelência concluir. OAB, Procuradoria, os órgãos que interessam à Secretaria de Segurança Pública, compreendeu? E o Resiste, desembargador Glauber, eminente juiz Ricardo, não é só a questão quantitativa, mas também essa questão qualitativa. Os votos, eu devo registrar, todos os gabinetes são lógicos, porque eu sempre me preocupei em o cidadão entender o que foi eu perdi ou ganhei essa questão. Até uma piada nacional, e na hora que o juiz termina de ler a sentença, o velhinho pergunta, eu perdi ou ganhei? Então o chip sempre ficou na minha mente, o voto tem que ser claro, não precisa ser extenso, objetivo. Até porque, enquanto instância recursal, nós vamos reapreciar aquilo que já foi apreciado no primeiro momento, em manter ou modificar o que foi decidido em primeiro grau.
Senhor presidente, Então, esse fator qualitativo também é muito importante. Pois não, excelência. desculpe, não, só para que eu ainda não concluí nessa ordem administrativa, mas já que foi retomado essa questão, eu só para complementar, recentemente, agora em mês de junho, 10 anos que estou aqui no Tribunal de Justiça. E quando ingressei, a Ana Cláudia pode testemunhar, ela que já auxiliava os trabalhos aqui da Câmara Criminal, por sessão e semanal também, nós tínhamos na pauta, quando ela era muito extensa, no máximo 60 processos. Hoje a gente ordinariamente tem tido aqui acima de 100, se somar o virtual com a presencial, com frequência. Excepcionalmente chega a 150, 160 processos somados aí. Então veja que praticamente triplicou aí essa quantidade de julgamento. Mas, senhor presidente, para concluir, eu já estou me alongando e Vossa Excelência eu vejo que está já ansioso para iniciar, mas eu já deveria ter feito, mas está 10 horas ainda, então temos tempo. Eu já deveria ter feito aqui esse registro e vou fazê-lo agora para não incorrer mais ainda em uma falha. Uma proposição que faço aqui de uma moção de aplausos ao doutor Anísio Marinho. Ele tem, não sei com que frequência, mas tem disponibilizado aí, compartilhado conosco aquilo que pensa em artigos que são disponibilizados no Agora RN, e o último deles foi um artigo sobre investimento público, a reforma tributária. Então, bastante pertinente aquilo que compartilhou, e eu proponho essa moção de aplauso do doutor Anísio Marinho para que fique registrado, Sua Excelência seja aí, aqui, está sendo presencialmente aqui, reconhecido por este órgão fracionário, senhor presidente. E eu não sei, eu não me recordo a frequência, se é semanal, todas as quartas-feiras, exatamente. Este foi disponibilizado ontem. E eu quero fazer um outro, senhor presidente. E aí a proposição do doutor Anísio Marinho, um advogado, doutor Kennedy Diógenes, que tem realizado um trabalho brilhante à frente da Comissão de Fiscalização da OAB. Ele tem buscado fazer esse trabalho um pouco, eu até quando parabenizei Sua Excelência, o advogado doutor Kennedy, hoje pela manhã, dizendo a ele que era um trabalho que, de certo modo, trazia algum desgaste, né? Mas é um trabalho de moralização da advocacia, de prestigiar a ética, a moralidade. E ele escreveu, também compartilhou em um artigo publicado na Tribuna do Norte, se eu não estou enganado, nominado de Avanços da Moralização. Então, também aqui uma proposição de aplausos ao Dr. Kennedy Diógenes, advogado, presidente da Comissão de Fiscalização da Ordem dos Advogados Potiguar. Então, são essas duas proposições que faço, Dr. Anísio Marinho e Dr. Kennedy Diógenes, senhor presidente. Pois, eu aprovo e consulto o doutor Ricardo. Também aprovo, senhor presidente, fazendo destaque de que realmente o Dr. Anísio nos brinda semanalmente com seus artigos. Eu que tenho a oportunidade de talvez receber com muita brevidade pelo grupo de WhatsApp da Academia de Letras Jurídicas do nosso estado. E realmente é sempre um prazer, uma imensa satisfação poder ter acesso às construções e às contribuições que o Dr. Anísio nos dá com seus escritos. Me associo também a outra proposição. Conheço o Dr. Kennedy desde o período em que ele atuava com mais frequência, salvo engano, na jurisdição eleitoral, e sempre realmente denotou todas essas características destacadas pelo desembargador Glauber. Pois não, excelência, aprovado a unanimidade das duas proposições. A advocacia também se associa às duas moções de aplauso, tanto ao doutor Anísio Marinho Neto quanto ao doutor Kennedy Diógenes. Muito obrigado, Excelência, só para agradecer a corte e dizer que também me associo a Dr. Kennedy.
Pois não, Excelência, muito obrigado. E por fim, só registrar e desde logo apresentar voto de congratulações ao desembargador Glauber Rego pela concessão do título de cidadão natalense, proposta aprovada ontem, né? Sua Excelência, que é pauferrense de nascimento, será natalense de coração. Eu acho que Natal ganha sim. Eu tive essa honra já há algum tempo. Somos nossos conterrâneos, né, de coração. Então, voto de congratulações, aproveito, doutor Ricardo. Pois não. Me associo, Excelência, à Não, proposição. então aprovado na E eu agradeço, presidente. Muita honra. Pois não, Excelência. Doutor Anísio Marinho, alguma colocação? Não, Excelência, Não, obrigado. muito obrigado. Conferência de leitura de acordo, eu não tenho, desembargador Glauber. Leitura de acordo. Está disponibilizado? Está disponibilizado aí aquele do estudo, que é aquela questão. Pois não, eu aprovo, doutor Ricardo de novo. Eu também aprovo e eu tenho um também, mas assim como foi dito, eu tenho esse aqui que já está disponibilizado a Vossas Excelências. Também aprovo. Também. Ordem jurisdicional. O número 1. E apelação criminal 001-2341-19-2006. Vários apelados e apelantes. Fabiano Lima da Mota, Haroldo Sérgio Correia. Senhor presidente, antes Victor que Alencar. Vossa Excelência identifique o processo, ele é da minha relatoria e para facilitar eu estou tirando de mesa. Estou retirando de mesa. Retirando de mesa. Para facilitar aí a condução de Vossa Excelência. Ontem eu fiz uma revisão, preferi tirar de mesa. Pronto, não mesa. O número 2 da minha relatoria, agravo em execução penal 080-6204-92-2023. Agravante Francisco Edson Barbosa, advogada Rebeca Câmara Alves, que deverá fazer a sustentação por vídeo. A doutora Rebeca está nos assistindo. Sim, senhor, Excelência. Eu estou só antecipando que eu estou conhecendo e provendo o recurso proposto por Vossa Excelência e já está a votação unânime. Ok, Excelência. E eu ratifico o meu voto, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente. Então, faça a proclamação, recurso conhecido e provido à unanimidade de voto. Fica dispensada a sustentação. O número 3 da relatoria do doutor Ricardo Tinoco, apelação criminal 923-81-2012, apelante Ministério Público, apelado Luciano Nogueira dos Santos, advogado doutor Celso Medeiros Neto. Nós temos o registro que o doutor Ricardo está desprovendo recurso ministerial e está sendo acompanhado pelos demais colegas. É isso? Isso mesmo. Excelência, confirma. Confirmo. Doutor advogado, nos ouviu? Bom dia, Excelência. Eu ouvi bem. Estou só antecipando que o recurso foi conhecido e desprovido à unanimidade de votos. Eu ouvi, senhor presidente. Como o resultado é favorável, passamos ao seguinte. Número 3. Rego. Habeas corpus 080-8193-36-2023. Impetrante, doutor Roberto Silva Medeiros, paciente Denis Luciano de Araújo. Em mesa, Excelência. Está em mesa, senhor presidente. Doutor advogado, está nos ouvindo? Sim, Excelência. O julgamento é favorável, é, Glauber? Pois não, doutor Denis, então o relator já anunciou, o processo está em mesa, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Obrigado, Excelência. Colega da Câmara Criminal, eminente presidente, doutor Saraiva Sobrinho, doutor relator, doutor Glauber Rego, desembargador Ricardo Tinoco, demais desembargadores, eminente procurador. Aqui, inicialmente, fazemos os cumprimentos a essa colega da Câmara, se acostando a todos os requerimentos que foram aprovados recentemente, porque sabemos o trabalho eficiente, com base nos princípios da administração pública dessa colega da Câmara e também do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E fazemos também um cumprimento especial a todos os advogados que estão nos assistindo, os servidores do Tribunal de Justiça que aqui acompanham, em nome da doutora Ana Cláudia, da redação, que sempre
muito diligente e atenciosa. É um exemplo, porque no dia de ontem foi pautada às 17h15 e às 18 horas ela já estava me atendendo. Excelências, trata-se de habeas corpus que busca o reconhecimento da flagrante ilegalidade em matéria de ordem pública, que é a declaração da extinção de punibilidade pelo evento jurídico prescrição da pretensão executória da pena. O paciente, Denis Lucena de Araújo, Excelências, encontra-se preso há exatos 714 dias, ou seja, na data de ontem, 7 meses. Ele foi condenado, Excelências, a um total de 9 anos e 4 meses em 2 tipos penais, sendo 5 anos e 10 meses no crime de tráfico de drogas e 3 anos e 6 meses no crime de associação. Ocorre, Excelências, que o trânsito em julgado para a acusação é datado de 14/12/2010 e passados 12 anos e 5 dias, o senhor Denis foi preso quando transitava do Rio Grande do Sul para sua terra natal, Patos, Paraíba, e ele foi preso na Bahia, encontrando-se lá até hoje, cumprindo prisão aos olhos da defesa com a prescrição da pena executória. E, Excelências, fazemos isso com fundamento no tema 788, que tem em sede de repercussão geral, do agravo regimental 84-8107 do STF, onde o Supremo Tribunal Federal, resolvendo as questões das ADCs 43, 44 e 54, entendeu, na divergência jurisprudencial em todo o território nacional entre a teoria da literalidade e a teoria sistemática, que a interpretação teria o uso da sistemática, da teoria sistemática, no entanto, com a modulação dos efeitos para os casos até a data de 11/11/2020, Excelências. De modo que os casos anteriores a 11/11/2020 deve-se aplicar a teoria da literalidade do artigo 112, inciso 1º, onde deve-se considerar o trânsito em julgado para a acusação como marco inicial da prescrição da pretensão executória. Excelência, também fazemos com fundamento no HC 081-3392-10/2021.8.20 e uma sequência de 4 zeros desta Câmara, da relatoria do doutor relator de hoje, doutor Glauber, onde reconheceu a prescrição para o crime de associação do paciente nestes mesmos autos. Então, a verossimilhança é indiscutível. Esta Câmara, este tribunal, reconheceu a prescrição do crime de associação e o senhor Denis passou a ter só a pena de 5 anos e 10 meses em relação ao tráfico. No tempo, havia um transcurso de mais de 8 anos, como a associação tinha uma condenação de 3 anos e 6 meses, menor que 4 anos, prescrevia em 8. Este tribunal reconheceu. No tempo, ele não estava preso, e aí, nesse momento, como ele se encontra preso, a gente requer, nesse habeas corpus, o reconhecimento também, porque agora passaram mais de 12 anos, e ele foi capturado depois de 12 anos, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena para também o crime de tráfico. E, Excelências, fazemos através de habeas corpus, é importante registrar, porque estivemos aqui presencialmente nessa colenda Câmara, no dia 2 de fevereiro, de forma diligente, este tribunal nos atendeu, mas naquele momento, através de outra HC que discutia essa situação, entendeu, acompanhando o preliminar do Ministério Público, por supressão de instância, tendo em vista que nós impetramos o habeas corpus alegando a morosidade daquele juízo, o juízo de conhecimento, que não expediu a guia de execução e não mandou para o estado da Bahia, onde o paciente encontra-se preso. Naquele momento, o tribunal entendeu pela supressão de instância e aí não conheceu o habeas corpus. No entanto, Excelência, passados 7 meses, a realidade é gritante. O reeducando continua preso no estado da Bahia sem sequer ter sua guia instaurada para que a gente possa pleitear isso no juízo das execuções. Mas registre-se, Excelência, que requeremos ao juízo que detém o poder dos autos, da ação de conhecimento, o reconhecimento da prescrição, e o mesmo disse que não reconhecia porque acompanhava o entendimento da teoria sistemática, considerando o marco inicial, o trânsito em julgado tanto para a acusação como para a defesa. No entanto, contraria o tema 788, volta a insistir pela importância de repercussão geral do STF,
onde agora, no dia 30 de junho, modulou os efeitos. Entendemos, assim, que por ser matéria de ordem pública, prescrição, prevista no artigo 61 do Código de Processo Penal, pode ser conhecida em qualquer fase cognoscível, e registramos que a excelentíssima senhora procuradora, em seu parecer, entendeu exatamente que deveria ser conhecido o habeas corpus, porque nós não temos aonde pedir, nós batemos a porta deste tribunal clamando por justiça, e no mérito ela entendeu que não fosse provido. No entanto, pedimos que seja conhecido o habeas corpus, Excelência, e no mérito concedida reconhecida a prescrição para a declaração da pretensão executória da pena e o consequente expedição de alvará, porque neste HC ele encontra-se preso, Excelências, de modo que a defesa clama por justiça, requerendo deste tribunal que reconheça a flagrante ilegalidade, e se não conhecer do habeas corpus, por ser matéria de ordem pública, com base no artigo 61 do CPP, que declare de ofício a ilegalidade da prisão, que é uma prisão prescrita há 7 meses, desde o dia 19 de dezembro de 2022, e determine incontinente a imediata soltura por meio da expedição do alvará de soltura. Excelência, agradecemos mais uma vez a oportunidade, parabenizamos os números do Tribunal de Justiça, nos acostamos a todos os requerimentos que foram aprovados e devolvemos a palavra à presidência, cumprimentando mais uma vez o relator e os demais desembargadores. Vou a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, é uma oportunidade aqui para a gente fixar o nosso entendimento. A matéria recentemente foi pacificada em repercussão geral e também na terceira sessão do STJ. E no meu voto aí, senhor presidente, eu estou aberto, eu acredito que deva retirar de mesa para reanálise, mas é uma oportunidade para a gente observar aquilo que disse. Eu trago aí um julgado recente, o agravo regimental no recurso ordinário em HC número 169351, São Paulo, em que foi relator o ministro Messou de Azulay, na 5ª turma, agora em 22 de março do ano 2023. E na terceira sessão foi dito que, amoldando-se aquilo que foi definido no tema 788 no STF, que a prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadra revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marca inicial o trânsito em julgado para ambas as partes na condenação. Alinhando-se ao entendimento firmado pelo pretório excelso, a terceira sessão deste tribunal, unificando o entendimento das turmas especializadas em direito penal quanto ao tema, deu provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público nos autos do RESP 1983259, julgado em 26 de 10 de 2022, para determinar que o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. E aí, fecho aspas. No caso aqui, esse é o detalhe, o marco inicial para a contagem do lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição, eu tenho aqui no meu voto 17 de fevereiro de 2017, que é o trânsito em julgado para a defesa, uma vez que o para a acusação já havia acontecido. No entanto, eu estou observando aqui, e agora já com a decisão lá no tema 788, e tem uma particularidade que, como foi destacado na tribuna, a questão da modulação. Foi dito aqui que a prescrição ela vai ser reconhecida com o trânsito em julgado para a acusação e para a defesa, esse vai ser o marco. No entanto, tem que... Deixa-me ver aqui. Vamos fazer a leitura aqui. Por maioria, apreciando o tema 788 da repercussão geral, negou provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios,
e declarou a não recepção pela Constituição Federal da locução, abro aspas, para a acusação, fecho aspas, contida na primeira parte do inciso 1 do artigo 112 do Código Penal, conferindo-lhe interpretação conforme a Constituição, de forma a se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, aplicando-se este entendimento aos casos em que 1. A pena não foi declarada extinta pela prescrição, ou seja, aqueles que já foi reconhecida a prescrição, não vai haver discussão. 2. Cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11 do ano 2020. Eu acredito que, de fato, aqui possa haver razão à defesa, uma vez que o trânsito em julgado para a acusação ele é anterior a 2020. É isso? Tô correto? Me ajudem aí na interpretação. Esse julgado ele vai se aplicar àqueles casos em que o trânsito em julgado para a acusação ele aconteça após 12 de novembro do ano 2020. O que aconteceu antes se aplica ao entendimento anterior. E considerando para as duas partes, a partir de então. Agora, aqueles casos em que o trânsito em julgado para a acusação é anterior a 12 de novembro de 2020, se aplica o entendimento anterior. Não se tem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado para a defesa. O termo inicial seria o trânsito em julgado para o... Exatamente. Se anterior, se isso aconteceu antes de novembro de 2020. Então, senhor presidente, eu vou retirar de mesa. Aqui a gente está debatendo uma questão nova, vou analisar com maior atenção, né? E trago oportunamente aí na sessão seguinte. Pois não, Perfeito? E só, mais uma vez, registrar, isso aqui não é a primeira vez que acontece, a importância da advocacia, né? da tribuna, trazendo aí esses detalhes extremamente pertinentes para o aperfeiçoamento do julgamento, senhor presidente. Então, eu proponho a retirada, não, a suspensão do julgamento e a continuidade para a sessão seguinte, senhor presidente. Doutor Roberto está nos ouvindo, não é isso? Sim, excelência. Agradecer a deferência do relator e agradeço, excelência, presidente. Eu queria aproveitar, inclusive, para parabenizar Vossa Excelência pelo uso da beca. Eu tenho estimulado que cada advogado providencie. Nós dispomos aqui, é verdade, mas é importante que cada um tenha a sua beca, a vestimenta própria, talares, que dignifica o momento também da sessão, seja presencial ou à distância. Então, em nome dos advogados, eu parabenizo Vossa Excelência. Obrigado, excelência. A OAB sempre rende todas as homenagens a esse tribunal. Muito obrigado. Em segmento, o número 6, embargo de declaração e apelação criminal 0.1001 4582/2017, embargante Luiz Antônio Venceslau. Advogado Verlando Queiroz Medeiros e Keila Patrícia Meira, só um pedido de preferência. Eu, como antecipei o voto para Vossas Excelências, eu estou, resumidamente, conhecendo e rejeitando os embargos. O desembargador Glauber mantém a proposição inaugural. Doutor Ricardo Tinoco. Então, embargo de declaração conhecida e rejeitada a unanimidade de votos. Passamos à pauta anterior em processo convite destacado e que parecia oral. O número 1 é o habeas corpus número 080 3643 95 2023. Impetrante Dr. Rivaldo Dantas de Faria e Alexandre Magno Alves de Souza. Pacientes: Givaldo Patrese da Silva e Érico Juliano Dantas da Silva. Relator Dr. Ricardo Tinoco.
consta no dia 14, após o voto do relator, conhecendo e concedendo em parte a ordem do presente habeas corpus e do voto do desembargador Glauber Rego, concedendo a ordem, pediu vista dos autos do desembargador Saraiva Sobrinho. Trouxe a minha cota, em razão do pedido de voto, eu estou conhecendo parcialmente, divergindo do relator em parte. Então, somente naquilo que interessa, destaco com esse conselho da ordem, acrescendo ao deferimento sugerido pelo relator a alforria do monitoramento digital propinado por Érico Juliano Dantas da Silva. No demais, acompanha o desembargador Ricardo, tem a palavra. Senhor presidente, eu sempre atento a essa visão que aporta no garantismo jurídico penal em relação a matérias que dizem respeito à liberdade deambulatória, sobretudo quando se está quando se põe em mira a aplicação dessas outras medidas, em substituição ao cerceamento da liberdade. Eu tive o cuidado de fazer uma reflexão em torno dessa parte que concerne a aplicação do monitoramento eletrônico. E, na verdade, ainda que eu esteja sensível ao fundamento que Vossa Excelência traz, confesso que, de minha parte, com a devida vênia, eu imagino que o monitoramento ainda não se mostra, no particular da concretitude do caso, uma medida despicienda ou inócua. Eu creio que, ainda que as demais medidas pudessem interferir de alguma forma, de algum modo, na aplicação desta última, ela ainda se justifica por si só. E, é claro, não se está aqui deixando de considerar o fato de que, em se tratando de alguém que exerce uma representação política, isso poderia, de certa maneira, denotar algum tipo de mácula aquilo que, dentro de uma visão mais geral, poderia servir de base para tipificar a conduta dele como uma conduta digna de censura ou algo parecido. De toda sorte, eu tenho, ao longo do tempo, compreendido que o homem que exerce o mandato público, com mais veras, é que precisa manter-se fiel a determinados ditames do chamado mínimo ético. E sem, evidentemente, nessa fase, criar ou construir nenhum tipo de juízo de valor meritório, até porque nós não estamos em sede de julgamento meritório a respeito da conduta, aquilo que os autos revela impõe, a meu juízo, que essa medida seja mantida. Então, sem embargo, de entender que a fundamentação trazida por Vossa Excelência é muito razoável, expresso com a devida vênia a manutenção do meu entendimento inaugural e, com isso, mantenho o meu voto nos termos como foi prolatado, senhor presidente. Pois não, excelência. Então, habeas corpus. O desembargador Glauber concede no todo, Vossa Excelência concede parcialmente. Exatamente, né? E eu também parcialmente. Não, tudo. Hein? Adere Vossa Excelência não está com a divergência? Sim, mas eu estou mantendo o que ele já fez com relação ao outro paciente. E nesse aqui... Não, mas só tem um paciente. Perfeito. Não, são 2 pacientes. Givagno e Érico. Um é vereador e o outro é comerciante. Eu estou concedendo a ordem, exatamente. Com esse concedo a ordem, porque eu atendi o pleito exatamente de Érico. Redator para o acordo. Eu acho que permanece do Dr. Ricardo, foi vencido na mínima parte, né? com relação a esse paciente apenas. Perfeito. Ok? Então você não Ok. permanece para o acordo. Bom, julgamento em blocos. Presidente, eu quero fazer só o destaque aqui no número 5, relatoria aí do Dr. Ricardo Tinoco.
e que está aqui se reconhecendo a prescrição, só que neste caso aqui é a prescrição punitiva e não a executória, que foi objeto lá do tema 788. Então eu não tinha anotado ainda, mas vou fazê-lo agora, acompanhando integralmente o relator, senhor presidente. Ok, eu também já lancei voto nesse sentido. Parecer oral, Vossa Excelência tem alguma... Com relação aos meus votos, a proposta não tenho nenhum pedido de parecer oral. Bardô Glauber vota acompanhando, os votos já lançados. Os Sim, meus senhor têm algum presidente, sim. destaque? Não tenho não. Doutor Ricardo. Também. Pronto, os meus aprovados à unanimidade. Bardô Glauber tem algum pedido de parecer oral? Tem. Já está aí com o doutor Anísio. O Anísio já- pode se pronunciar, então. Já verifiquei anteriormente, Excelência. Opino pelo acolhimento. Pronto. Bardô Glauber vota nesse sentido, não é isso? Ratifico os votos disponibilizados aí no sistema. Pronto, senhor presidente. eu também acompanho Vossa Excelência. Doutor Ricardo, algum pedido de parecer oral e algum Tem destaque? só dois aqui. Eu Também, Excelência, eu já verifiquei anteriormente e opino pelo acolhimento. Eu já acompanho Vossa Excelência e mantenho o voto. Doutor Bardô Glauber também. Sim. Pronto, algum destaque em algum outro processo que não chamei? Não Doutor tenho. Ricardo? Também não. Pronto, então assim tá a pauta aprovada. Todos os demais feitos julgados. E eu quero agradecer a todos. Não é? E deixando já registrado que a próxima sessão ocorrerá no dia 27 de julho, no horário regimental, quinta-feira, com a graça de Deus. O doutor Ricardo já estará de férias nesse dia? Não. Dia 17 17 de agosto, né? de agosto. Depois será substituto de Bardô Amauri Moura. E aí a gente vai ter um intervalo bem significativo, porque quando o doutor Ricardo estiver retornando, dia 6 de setembro, eu vou estar saindo de férias. E com isso vai ter aí eu sou o revisor de Vossa Excelência, então vai ter uma dificuldade aí, 50 dias aí, mais 60 dias sem julgar. Não, sou revisor dos Bardô Saraiva, é verdade. Não, o doutor Ricardo é que é meu revisor, então meus processos é que vão ficar parados. Então, eu agradeço a todos e a Deus, primeiramente, e dou por encerrada a sessão.